Deus abençoe todos vocês, mas que essa bênção venha realmente acontecer de forma prática, de forma que você venha notar, perceber uma diferença na sua vida diária, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas palavras, enfim, que o Espírito Santo venha orientá-los e me ajude a fazer isso. Falar aquilo que você precisa ouvir, que você tem que ouvir, que é mais importante do que a minha oração. Porque eu oro, não me é complicado, difícil orar. Orar eu oro. Agora, cabe a cada um crer ou não crer. Então, eu queria que você entendesse que as promessas de Deus não são para serem alcançadas através de oração apenas. Tem que haver ação. Você ora e age. Oração. Ora e toma ação, toma atitude. Então não basta a oração, tem que haver atitude. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que fazer a sua parte, para que então Deus venha fazer a dele. E ontem nós falamos sobre que os dias estão sendo abreviados por causa dos escolhidos. Os escolhidos é que serão arrebatados. Mas para que a pessoa possa ser escolhida, se fazer escolhida, ela tem que tomar atitude. Não basta ficar orando. Tem que tomar atitude. E atitude só é possível, atitude em relação a Deus, só é possível através da fé. Porque nós não vemos Deus, nós não sentimos Deus, nós não tocamos em Deus. Então, como é que a gente pode agir de acordo com Ele? Como é que a gente pode fazer o que Ele quer que seja feito? Quando nós ouvimos e praticamos a sua palavra. Então, minha amiga e meu caro amigo, isso só é possível através da fé. Como diz a Escritura, sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é sentimento, fé não é uma paixão, fé não é uma emoção. Não. Fé é ação, é atitude. Você sabe o que significa fé no jogo, nos jogos de azar. A vovó, minha falecida avó, ela sempre dizia: meu filho, eu tenho que fazer minha fezinha, eu vou jogar no bicho. E falava o bicho que ia jogar. Os antigos usavam muito essa expressão: vou fazer minha fezinha vou fazer a fé, dar uma fé, colocar a fé nisso, naquilo. Ora, quando se joga na loteria, olha só, quando se joga na loteria, em qualquer jogo de azar, a pessoa não faz isso por emoção. Vai torcer para ganhar, se ela não colocar o dinheiro na frente. É ou não é? Ela que não compre o bilhete e fique esperando pela sorte para ganhar, se ela vai ganhar. Vai ganhar nada. Quando se aposta no jogo de azar, tem que colocar o dinheiro na frente. A fé, amiga e amigo,
é mais ou menos assim. Você crê na palavra de Deus, então você coloca a sua vida na obediência a essa palavra. Esse é o pagamento. Você pode estar com a sua vida arruinada, estragada, destruída, no fundo do poço, mas se você coloca essa vida, esse restinho de vida ali na palavra de Deus, coloca em prática aquilo que Deus manda fazer, pronto. Aí você está agindo a fé com inteligência. Por isso que Jesus disse, com respeito a tudo que nós precisamos, ele disse assim, buscai primeiro o reino de Deus. Você já ouviu falar muitas vezes disso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ora, o que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? Eu não estou vendo o reino de Deus, você está vendo? Nem eu. Mas o reino de Deus, ele está pronto para receber a cada um de nós quando nós lemos as palavras de Deus, vemos o que está escrito e obedecemos, colocamos em prática. Quando nós investimos, apostamos a nossa fé nas promessas de Deus, não só nas promessas, mas também nas suas obrigações, porque muita gente só quer receber e só busca a promessa, mas não quer se submeter, se sujeitar ao governo do Espírito Santo. Não quer. Aí então ela recebe bênção, mas a vida continua a mesma porcaria. Desculpa a expressão, mas essa é a realidade. E a exemplo disso, nós temos os 10 leprosos, né? Jesus curou os 10 leprosos. Os 10 leprosos tinham fé, apostaram na palavra de Jesus e foram curados. Porém, somente um voltou para glorificar a Deus em alta voz. E foi somente este único homem que Jesus disse: a tua fé te salvou. Quer dizer, ele não apenas apostou na palavra do Senhor Jesus, mas colocou a vida no Senhor Jesus. Colocou a vida sujeita ao governo de Deus. E isso, amigo e amigo, é o que tem acontecido. A maioria das pessoas, só quer bênção, só quer, bispo, ora por mim, bispo, faz isso, faz aquilo. Muitas pessoas só querem as bênçãos, mas não querem pagar o preço da obediência à palavra de Deus. Não querem se sujeitar ao governo do Espírito Santo. É ou não é? Fala a verdade. Quem sabe seja esse o seu problema, minha amiga e meu amigo. Quem sabe você tenha fé apenas para receber e não fé para dar. Porque ninguém pode receber antes de dar. Ninguém pode colher antes de plantar. É ou não é? Primeiro tem que plantar, depois você tem que colher. Você vai colher. Então a fé é assim. Quando a gente sujeita a vida na palavra de Deus, a palavra de Deus, então a palavra de Deus dá o retorno, abençoa. Mas não só as promessas, porque as obrigações são extremamente
necessárias. Primeiro o reino de Deus, Jesus disse. Primeiro, molde a sua vida de acordo com o que o Espírito Santo fala através da sua palavra. Depois, todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Jesus está falando aqui o seguinte, olha, não adianta você curar o corpo e continuar com a alma doente. É isso que ele está falando. Se você quer resolver os seus problemas, primeiro você tem que resolver o seu interior. O seu interior. Porque se o seu interior não for curado, sarado, não estiver bem, o seu exterior vai padecer as consequências, vai sofrer as consequências. Isso não tenho dúvida. Então, a vida... Por isso que a gente tem batido na tecla para as pessoas buscarem, investirem, lutarem para receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o guia. Ele é quem guia a gente aquilo que Deus quer para nós. Ele nos guia aos pastos verdejantes. Mas a direção do Espírito Santo começa com a nossa obediência à sua palavra, sujeição à sua palavra. Se diz lá, Jesus disse, perdoai os vossos ofensores, assim como o vosso Pai vos perdoa. Então, vamos perdoar. Ah, mas eu não sinto vontade de perdoar. A fé não tem nada de vontade. A fé é atitude. A fé não é sentimento, não é emoção. A fé é uma ação. A mesma coisa é a obediência à palavra de Deus. É uma ação, uma atitude. Se eu ficasse orando, esperando que as coisas acontecessem, eu ia ficar morrendo à míngua. E seria muito fácil apenas falar com Deus, Deus, blá, 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 e todas as coisas acontecem. E ganha na loteria, e faz isso. Não é assim, minha amiga, meu amigo. Aprenda uma coisa, a fé vem através do ouvir a palavra de Deus. E quando a pessoa ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo dá a direção. Mas quem vai tomar atitude é a pessoa. Ela que vai agir aquela crença, aquela fé, aquela certeza. Mas a fé está disponível para todas as pessoas. Então, Jesus disse com clareza, com transparência, buscai primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus é buscar o governo de Deus. Se sujeitar ao governo de Deus. Deixar de ser servo de si próprio ou do mundo, para servir ao Senhor do reino de Deus, que hoje é o Espírito Santo. Jesus o enviou justamente para isso, para nos guiar em toda a verdade. Uma vez o nosso interior sendo iluminado, a nossa mente, o nosso espírito sendo iluminado e o coração se sujeitando a essa direção, a essa luz, então o corpo vai agradecer, vai correr para o abraço. Então, minha amiga, meu amigo, se você quer aprender os segredos e mistérios da fé, você tem que tomar atitude. Você tem que ter o trabalho de semear a sua vida como semente na palavra de Deus. É assim que a maioria das pessoas fazem com respeito a jogo de azar. É ou não é? É isso aí. No jogo de azar, quem vence é aquele que está bancando o jogo. É ou não é? Os outros, coitados, digamos que 1 milhão de pessoas aposte, apenas uma ou duas recebem, o resto fica chupando o dedo e fica tentando. Mas
pelo menos teve coragem de apostar. Bom, a fé é assim, você toma atitude, você investe a sua vida na palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Deixe que o Espírito Santo, permita que o Espírito Santo venha dirigir a sua vida e não deseje de forma nenhuma receber o Espírito Santo apenas para falar em línguas. Esquece as línguas e foque a sua vida, a sua mente no recebimento do Espírito da vida, do Espírito de Deus, o guia verdadeiro que nos faz conduzir aos pastos verdejantes. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então você vê aí muitos cristãos fracassados, literalmente fracassados. Por quê? Porque ao invés de investirem no interior, na alma, no relacionamento com Deus, da comunhão com Deus, investiram no corpo. Igualzinhos os 9 leprosos que foram curados. Ah, tá bom, agora já estou bem, bye bye. E foram embora cuidar de suas vidas. Mas o outro, o único que foi salvo, esse voltou para Jesus, glorificando a Deus. E esse homem não era digamos, religioso como os demais. Ele era um estrangeiro, ele era um samaritano. Ele era uma pessoa que não tinha a fé abraâmica, mas mesmo assim ele creu na palavra de Jesus, foi curado e voltou para lhe agradecer e dar graças, e ele foi salvo. Então, amiga e amigo, veja como é difícil a salvação. A fé é simples. A fé é simples. Você crê, você recebe. Você não creu, não recebe. Mas, além de você crer, você tem que tomar atitude, moldar a sua vida de acordo com a palavra. Se você obedece à palavra de Deus, isso é fé. Isso é fé viva. Isso é a fé que traz o benefício. Mas se a gente obedece apenas às promessas, no que diz respeito às promessas, e não quer moldar o seu caráter, não quer largar a mentira, não quer deixar a vida errada que vem vivendo, aí ela pode alcançar umas bênçãozinhas pontuais, mas depois lá na frente vai perder tudo. Infelizmente, essa é a verdade. Então, amiga e amigo, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça significa permitir ou se sujeitar ao governo do rei, do reino de Deus, que é o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Quando isso acontece, então todas as demais coisas serão acrescentadas. É o que Jesus garante. Ele garante, está aqui escrito. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Ah, comida, roupa, casa, tudo que você precisa, você vai ter. Mas primeiro, você tem que sujeitar sua mente, seu espírito, seu coração à palavra de Deus. Então, você vai arrebentar. Tem que arrebentar, porque a palavra de Deus não é a minha palavra. A palavra de Deus não é como uma palavra de qualquer pessoa. A palavra de Deus é a palavra do Altíssimo, não pode voltar vazia. Ela vai cumprir aquilo que comprometeu, que está escrito, que foi falado. É o que o próprio Deus diz. A minha palavra não voltará vazia, mas fará
realizará aquilo para qual a determinei. Pega esse espírito, minha amiga, e tome atitude, não fique esperando, dependendo do pastor, da oração, da igreja. Não dependa de ninguém, dependa do Espírito Santo, tomando atitude de acordo com a sua vontade, escrito na sua santa palavra. Deus abençoe a todos e até amanhã. Vamos continuar trabalhando em cima disso. Vamos continuar. Você quer mais fé? Você quer mais fé? Ó, bispo, eu quero fé, eu quero ter fé assim. Então você tem que ouvir a palavra de Deus. E hoje é o dia que trabalhamos com esse foco. Aqueles que ouvem a palavra de Deus recebem fé para praticá-la. Deus abençoe então a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Se assim o nosso Senhor permitir. Graças a Deus.